Você já ouviu notícias sobre um novo fechamento em lockdown de vários países no mundo? Então se liga, empreendedor, que a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E aí, colega empreendedor e cada vez mais do home office, Cris Bazan da OH Educação aqui, e hoje o assunto não é tão agradável, porque principalmente para os empreendedores que estão tentando se manter nessa crise, o fechamento, o lockdown está sendo um problema muito grande. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube poder continuar te recomendando aí informação e conteúdo importante para você se manter atualizado nesse mundo doido que a gente está vivendo. Vou trazer aqui alguns dados para você entender melhor o contexto do que eu quero dizer aqui nesse vídeo. E pular essa parte de vídeo não vai ser muito bom para você entender o que eu quero dizer. O mundo atualmente tem 7,5, quase 0,6 bilhões de pessoas vivendo nele. E até agora 46 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus. Sendo assim, a gente tem 0,6% da população do mundo que se infectou até agora. Nem 1% da população ainda não foi contaminada. No Brasil, a gente tem mais ou menos 209 milhões de pessoas vivendo. E até agora, 5,5 milhões de infectados no Brasil. Então, até agora, a gente tem aí mais ou menos 2,6% da população do Brasil infectado também. Então, olha só, 2%, quase 3% do Brasil tem infectado até agora. E isso são só dos registrados. Mas essas informações vêm do Centro Johns Hopkins University, que é de lá que vem a maior referência da contagem da Covid-19 aí no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo o link para você também poder acessar esse painel e ver algumas informações lá. Pois bem, já foi noticiado que muitas pessoas aparentemente são contaminadas, mas não tem nenhum tipo de sintoma, outras pessoas são imunes, entre outras coisas. Estima-se que no Brasil, por falta de testagem, entre outras coisas, esse número que eu falei de 2,6% da população pode ser multiplicado até por 8, para poder dar um número um pouco mais real, um pouco mais preciso. Isso a gente está falando só dos números registrados. E mesmo se a gente multiplicar esses 2,6 aí por 8, a gente chega em 21% da população do Brasil infectada. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, a cada 10 pessoas ao redor de você, conhecida ou desconhecida, pelo menos 2 delas já tiveram contato aí com esse problema que a gente está tendo no mundo inteiro. Agora eu te pergunto, você já teve gripe? Conhece alguém que teve gripe? E pneumonia? Você já teve pneumonia? Conhece alguém perto de você que teve pneumonia? Pois é, eu mesmo já tive gripe, já tive pneumonia, conheço várias pessoas que tiveram gripe, tiveram pneumonia, então eu sigo mais ou menos nessa linha de que, hora ou outra, todo mundo vai ser contaminado de alguma forma, porque no mundo inteiro pode ser que a maioria das pessoas do mundo já tiveram gripe ou pneumonia. É bom que a gente siga nessa linha para poder se prevenir um pouco mais. Então olha só, cedo ou tarde, todos nós vamos ser contaminados. Pode ser que a gente não tenha sintoma, pode ser que a gente seja imune e por aí vai. Até porque vai haver a tal da imunidade de rebanho, vai haver vacina, vai haver controle. Então vai demorar um tempo até esse problema tá estável, se manter estável e a taxa de mortalidade baixar por causa dos níveis de UTI nos hospitais, entre outras coisas. Então vai chegar um momento que as coisas vão se estabilizar, assim como se estabilizaram com a gripe, assim como se estabilizaram com a pneumonia quando ela apareceu, entre outras doenças que aconteceram no mundo e foram controladas e hoje elas são controladas. Mas o que eu quero trazer aqui de verdade é que pode ser que nós tenhamos ainda 2 lockdowns, um em dezembro e um em meados de maio. Alguns políticos estão prometendo vacina para novembro, outros para janeiro, mas a gente sabe que tudo isso é jogada política de alguma forma. Porque as autoridades sanitárias elas ainda dizem que pode ser que essa vacina saia lá para junho ou julho por ali. Então a gente fica entre a cruz e a espada. Nos resta apenas nos prepararmos para o que pode vir a acontecer no futuro e é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Você tem um comércio local? Então começa a fazer aí uma lista e um cadastro muito mais afinado dos seus clientes, dos seus consumidores. Porque se houver um lockdown no Natal e nas proximidades do Natal,
Natal, a gente sabe que novembro e dezembro são as melhores vendas do ano, é o maior movimento do ano. Algumas empresas se mantêm sólidas no resto do ano inteiro porque venderam bem no Natal. Então, faça um controle muito fino dos seus clientes para que você possa atender eles com segurança em meados do Natal, quando tiver por ali, se houver algum problema. Você pode atender eles com segurança via delivery ou algum atendimento mais personalizado, entre outras coisas. Comece a pensar agora, se houver um novo lockdown, como que o meu comércio vai atender o meu público-alvo? Como que você fez mês passado, no anterior? Tava tudo complicado? Você deu um jeito? Ótimo! Agora você tem a oportunidade de se prevenir, de se programar, de se planejar, de se estruturar para acontecer isso de novo, você se manter estável. Pode ser que você não venda tão bem quanto nos anos passados, mas pelo menos você não vai quebrar por não vender. Já começa a falar para os seus clientes que na Europa está se fechando, que em outros países do mundo a taxa está aumentando de contágio de novo, e que possivelmente no Natal pode ser que tenha algum problema. Então antecipe todas as suas demandas de Natal, porque se o seu comércio não puder abrir as portas, você não vai ter como atender aquele monte de cliente que você atendeu no ano passado. Começa a antecipar as demandas. Faça com que os seus clientes comecem a comprar antes do Natal para também se prevenirem. Você tem funcionário? Então começa a preparar os seus funcionários, quais deles podem fazer home office ou não, se eles têm infraestrutura na casa deles, se eles têm internet, se tem um 3G bom, se eles têm um cômodo, se eles têm um computador. Começa a preparar a infraestrutura dos seus funcionários, porque como a demanda do Natal é alta, vai ser muito mais difícil do que aconteceu lá em junho, julho, quando aconteceu o primeiro lockdown e ninguém estava preparado. Foi todo mundo para casa, muitos passaram muitas semanas sem trabalhar, sem saber como fazer para trabalhar, e agora você pode se prevenir em relação a isso. Então oferecer infraestrutura para o seu colaborador ou alguma ferramenta para ele vai fazer com que sua empresa continue trabalhando, continue produtiva, pelo menos nessas áreas comerciais, aí, administrativas, que podem ser feitas via home office. Também antecipa as demandas dos funcionários para o caso de acontecer um novo fechamento. Você é um prestador de serviço presencial? Começa a entender como você vai prestar serviço, se presencial, se online, se é possível. Às vezes você é um prestador de serviço, por exemplo, você é um pedreiro, você é um organizador de eventos, você sei lá, alguma coisa nesse sentido que não dá para ser online. Como você vai se manter trabalhando? Como você vai fazer com que a sua agenda continue sendo executada? Tudo bem que no Natal os prestadores de serviço, de modo geral, caem um pouco a produção porque os consumidores costumam gastar mais no comércio, mas você precisa entender como você vai atender o seu funcionário caso haja um novo lockdown. Se prepara para isso, antecipa a demanda. Todo mundo precisa estar na internet, não precisa ter site, não precisa ter uma agência de marketing digital, não precisa nada disso, mas precisa ter pelo menos uma rede social sólida, fazer com que a tua rede social chegue nos seus clientes, que eles vejam o que você tem lá, entregar informação, entregar educação para o seu consumidor, entregar informação também para o seu funcionário. Então faça com que a sua rede social possa ser um meio de alcançar os seus consumidores, ao invés de ficar esperando que eles cheguem no balcão se o seu balcão estiver fechado. Então faça com que a sua rede social esteja forte nesse mês de novembro, dezembro e se prepare para o pior. E se liga que desde o início de tudo isso, o Brasil é privilegiado em pelo menos 2 meses de antecipação das informações que vêm da Europa. Então quem está olhando para fora, quem está vendo o que acontece na Europa, para poder prever o que potencialmente pode acontecer no Brasil, se dá muito bem. Então nós temos esse privilégio de ter 2 meses de informação adiantada. Se agora a Europa está voltando a se fechar, pode ser que o Brasil volte a se fechar ainda em dezembro. E eu já tô cantando a bola aqui, eu fiz esse vídeo de última hora justamente para isso. Se liga e faça com que você se previna aí de um possível problema, como aconteceu aí meses atrás, a galera ficou toda parada. E tem outros agravantes, porque não vai ter mais como ter auxílio emergencial, porque o governo já meio até que tá quebrado, porque já deu auxílio emergencial para um monte de gente.
as pessoas estão de saco cheio de quarentena, de ficar em casa, então elas vão sair de casa, o contágio vai ser maior, pode ser que seja mais difícil de controlar a população dentro de casa e que no Brasil já foi difícil logo no início. Imagina agora que tá todo mundo de saco cheio de ficar preso dentro de casa e vai voltar a ter que ficar preso dentro de casa. Tô trazendo a informação porque pode ser que esse seja o Natal, o pior Natal de todos os tempos para nós, para nossa geração até agora. Já fica ligado aí, já fica acompanhando, entendendo se isso vai realmente acontecer ou não, mas se prepare. Em negócios a gente tem o conceito de ter um planejamento otimista, um planejamento pessimista e um planejamento realista. Então eu estou trazendo aqui o cenário pessimista, ou melhor, quase que realista, porque já está acontecendo na Europa. E pode ser que eu esteja errado e nada disso aconteça e tudo fique bem, vai ser melhor para todo mundo. O problema é que quem me acompanha nas redes sociais, nas minhas mentorias, nos grupos do Telegram, sabem que eu não errei nenhuma análise até agora. E isso não é previsão, é só análise. Eu só pego os dados que vêm de fora e projeto pro nosso país. Então, até agora eu não errei nenhuma dessas análises. Então, por isso que eu tô trazendo, e pode ser legal da tua parte compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, com os empreendedores que você conhece e ajudá-los a se prevenirem também. E se você quiser continuar aí se antecipando aí, vendo essas informações, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho que o YouTube vai continuar te recomendando os vídeos que eu faço para você se manter atualizado aí nesses cenários, entendendo o que pode acontecer ou não. E eu, sinceramente, espero estar errado sobre tudo isso e que não tenha um novo lockdown. E quem sabe eu trago informações novas no próximo vídeo. Até lá!